eu trouxe alguns livros aqui e vou mostrar para vocês como que nós podemos enriquecer ainda mais a leitura em voz alta. Então vamos lá, vamos começar. Quando você, professora, mamãe, papai, que está lendo aí para sua criança, é a primeira vez que você vai ler aquele livro, que você vai apresentar o livro para a criança. Então, eu vou pegar esse aqui, que todo mundo conhece. É a primeira vez que você vai contar essa história, é a primeira vez que talvez essa criança conheça e saiba o assunto dessa história. Então, você vai começar explorando primeiro o livro. Então, você tem lá 30 crianças. Quando eu falar para 30 crianças, gente, quem for mamãe aí, vai pensar que para você vai ser mais fácil. É mais difícil para uma professora. Então, o que você faz na sua sala de aula com 30 crianças? Você coloca uma meia-lua. Então, você está lá com as suas 30 crianças. Você pode colocar elas, se for menos de 30, por exemplo, numa meia-lua e você ficar na ponta. E, obviamente, você vai precisar passar assim, ó, fazer a volta, porque as crianças precisam visualizar o livro. Você vai se posicionar de uma forma que a criança, ela veja o livro, mas veja você. Não vá ler o livro assim, não faça isso. Ela precisa olhar o seu rosto, porque quando você estiver lendo, você também está traduzindo aquelas palavras por meio das expressões faciais. Então é importante que a criança veja o livro, mas veja você. Veja a sua boca, porque a criança ela vai fazer isso, ela vai olhar a imagem, mas ela vai olhar você, ela vai olhar a imagem, ela vai olhar você. E aí você vai se posicionar dessa forma. Mas com 30 crianças a meia-lua fica muito grande, e aí vai ficar mais difícil. Então você pode fazer as crianças ficarem sentadinhas no chão, sentadas no chão, tá? Mesmo que seja turmas de primeiro e segundo ano, e você colocar uma meia-lua em que essas crianças também fiquem no meio, as maiores com as cabecinhas mais para cima, com janelinhas, enfim. Inclusive, eu, como professora, quando eu fazia esse tipo de coisa em sala de aula, eu treinava as crianças no lugar que elas iam sentar. Isso é muito legal. Eu treinava as crianças, então eu falava, olha para quem está do seu lado direito, olha para quem está do seu lado esquerdo. Gravou? Olha como vocês estão sentados. Então eu vou contar, ó, tô dando mais uma dica aqui, essa nem estava no roteiro, ó. Eu vou contar até 10. Quando eu contar até 10, vocês vão se espalhar pela sala. E quando eu contar até 10 de novo, você tem que sentar exatamente no mesmo lugar que eu coloquei você. Então grava, aí as crianças se olham, elas gravam mais ou menos no lugar. E aí você vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As crianças saem pela sala, gritando. Geralmente elas saem gritando, ficando todas na bagunça, todas felizes. Fez aquela baguncinha, aí você fala assim, agora eu vou contar até 10. Tem que sentar em silêncio, no mesmo lugar. 1, 2, aí você treina. Por quê? Toda vez que você for fazer essa leitura em voz alta de novo, ela já vai memorizando o lugar dela e como ela tem que ficar. Então, você vai fazendo os comandos. Ó, vou contar até 10. Vamos ver quem lembra onde estava sentado? 1, 2... que daí você não precisa todas as vezes ficar ali gastando o seu precioso tempo arrumando as crianças de novo. Então você já estabelece e ao mesmo tempo você treina as crianças para que elas possam ficar sentadinhas ali no lugar que você escolheu, tá bom? As crianças estão posicionadas, né? Isso para turmas, tá? Se você é uma mamãe, tá mais maravilhoso ainda. Coloca aqui de forma que todo mundo vai ver teu rostinho do lado, professora, mamãe, leia a história antes, por favor. Não vai me fazer uma leitura em voz alta, sendo que você não conhece a história. Por quê? Porque como você vai ler, provavelmente fazendo isso aqui, ó, você tem que saber mais ou menos do que se trata a história. Então, leia bem a história 1 ou 2 vezes, para que nada te pegue de surpresa. Então, e para que você possa treinar um pouquinho as expressões faciais e colocar prosódia. Então, a gente vai interpretar o texto que a gente está fazendo com as crianças. A gente não vai ler de forma robótica. Jamais faça assim. Oi, ratinho, o que você está fazendo? Não. Oi, ratinho, o que você está fazendo? Você vai fazer assim. Ainda mais esse livro, que é um narrador que conversa com o ratinho. Então, mais importante ainda que você dê vida a essa narração. Colocou aqui, aí você vai falar para a criança, olha, aqui nós temos a capa do livro. Essa é a capa. Olha, vocês estão vendo aqui? Este é o título. E olha, vocês viram? É um título comprido, hein? Ele é grande esse título, ó. O Ratinho
O Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. Nossa, é muito grande o título desse livro, não é mesmo? Olha, aqui nós temos algumas informações. Don e Audrey Wood, ilustrado por Don Wood. Mas espera aí, que você pode chamar a atenção das crianças assim. Don e Audrey Wood? Eles têm o mesmo sobrenome. Será que são irmãos? São casados? Você puxa assunto. Não é só ler, é puxar assunto com a criança. Daí, eles são um casal, né? Bom, aí você vai falar, olha, é ilustrado pelo Don Wood. Então, se ele é ilustrado, ou seja, ele fez os desenhos, quem será que escreveu? Ah, foi a Audrey, exatamente, ela escreveu o livro. Então, você vai já fazendo a criança se familiarizar com o livro. Tem uma capa, tem um título, tem autores. E tem, às vezes, mais informações. Esse aqui é da coleção Itaú de livros infantis, que eu comprei num sebo. E aqui é a contracapa. Vocês sabiam que a contracapa do livro, olha só, às vezes a contracapa do livro, ela traz um resumo da história. Vamos ler, ó, o ratinho fará tudo para salvar o morango vermelho maduro do grande urso esfomeado. Vocês estão vendo o urso aqui? O urso está com as cartas na mão. Mas quem será o mais esperto? Você já coloca ali uma curiosidade na criança. Capa, contracapa e a lombada. Olha, essa é a lombada do livro. Tem livros como esse que não tem nada escrito na lombada, porque a lombada também é muito fininha. Mas, se vocês forem numa biblioteca, por exemplo, vocês vão ver que a lombada, às vezes, traz todas as informações. O título, o autor. Por isso, quando vocês forem a uma biblioteca, vocês vão procurar livros que tenham lombada escrita, né? A lombada do livro. Aqui estou olhando aqui na minha estante, que está cheio de livro com lombada. Deixa eu ver se tem esse aqui, ó. Olha lá a lombada, vocês estão vendo? Bom, fez a apresentação. Você fez a apresentação no primeiro dia. E eu sempre faço isso com meu filho até hoje. Quando a gente vai ler um livro novo, eu faço uma revisão. Filho, cadê o título que está na capa do livro? Aí, como ele já é alfabetizado, ele lê. Falei, o autor, quem é? Ele lê o autor. Ah, qual editora? Até isso a gente está fazendo agora. E tem alguma coisa na contracapa? Ah, mamãe, tem umas informações. A lombada também. Então, é sempre legal isso, porque a criança está se familiarizando com o livro. Aí você vai, então, ler o livro, mostrando as ilustrações, contando a história. Então, oi, ratinho, o que você está fazendo? Olha lá, o que o ratinho está fazendo? Ah, está segurando uma escada. E aí você também chama atenção para as ilustrações. Gente, nas primeiras vezes que você lê um livro, não cria frases que não existem no livro. Lê o livro como está, tá bom? E chama a atenção das crianças para as ilustrações.